E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre a história do Pokémon TCG, continuando aqui nas nossas terras praianas. Alola, vamos para a segunda parte falando da 7ª geração, com o Pokémon TCG nesse bloco Sol e Lua, que a gente já viu que é um bloco cheio de ultra raras, cheio de secretas, né? Coleções gigantescas, cheio de cartas, muito mais do que as outras que a gente estava acostumado na história do Pokémon. E claro, o primeiro grande bloco onde as coleções ficaram emparelhadas com o Brasil. Então não esquece de deixar o seu like logo no início desse vídeo, se inscrever no canal e encaminha a história desse jogo magnífico para algum amigo seu aí para ajudar. Se você tá gostando do conteúdo desse canal, considere se tornar um padrinho, o link vai estar na descrição, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp, sorteios especiais, a gente faz tudo de uma forma meio que independente, então se você gosta, tá sendo útil de alguma forma, tá sendo nostálgico para você, considere nos apoiar, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. E também fazemos lives de segunda a sexta a partir das 15 horas no twitch.tv/tiosam82, então sempre lá com o Pokémon TCG. Voltando à contagem, a gente já falou das primeiras 7 coleções do bloco Sol e Lua e também falamos da coleção 7,5, que seria a segunda coleção especial. E agora vamos para a 8ª, Trovões Perdidos. Trovões Perdidos nos recebe como a maior coleção da história do Pokémon TCG até aquele momento, que esse recorde ainda vai ser batido aqui mesmo em Sol e Lua, hein? Com uma quantidade massiva de 236 cartas por aqui, ela foi lançada em novembro de 2018 e fez muita gente passar até o ano novo abrindo boosters para conseguir completar a coleção. No Japão saiu 2 meses antes com bem menos do que 111 cartas. É até difícil definir o foco dessa expansão com tanta carta. Tivemos, porém, a apresentação do Zeraora no Pokémon TCG, que era um Pokémon aí mítico, né? O Sonic nosso aqui do Pokémon, junto com Lugia, que também faz parte dessa expansão como uma versão GX. Ela é a estrela do filme O Poder de Nós. Também foi a expansão que trouxe para nós cartas que se mantiveram jogando por muito tempo, como Dito Estrela Prisma, Blacephalon GX e a Usina de Calor Estrela Prisma. Cara, tudo isso aí era muito massa, né? O Dito muito versátil, o Blacephalon tinha um dano infinito, foi considerado aquele baralho canhão de vidro, né? Causa muito dano, mas é um pouco frágil. E a Usina de Calor dava um baita poder de compra para qualquer deck de fogo. Apesar de muitas cartas, foram apenas 22 cartas secretas, grande parte delas cartas de treinador em suas versões douradas, como Eletropoder e Bola Rede. Essas duas cartas, praticamente, elas deixam a gente com muita saudade, viu? Até esse momento aqui, 2021, quem tá jogando no formato padrão, tá todo mundo bem. O Eletropoder era meio que aquele, né, aumentador de dano pro deck elétrico, a gente não tinha isso desde o Mais Poder lá do Base 7, e hoje em dia, tudo fora, cara. O deck de Pikachu com Zekrom chora, mas a gente vai chegar nele. União de Aliados vem em seguida e agora trazendo uma mecânica nova pro Pokémon TCG. A coleção saiu em dezembro de 2018 no Japão e em fevereiro de 2019 aqui no Ocidente. A versão japonesa tem 118 cartas, enquanto a versão ocidental 196. A expansão fala de aliados e traz uma nova e incrível poderosa mecânica para o Pokémon TCG, os Pokémon Aliados GX. Essas cartas trazem 2 Pokémon na arte e a união dos 2 Pokémon traz muita vida, muita força e um ataque GX variável. Caso você tivesse energias extras equipadas nos aliados GX, o ataque GX dele causa muito mais dano ou algum efeito muito maior, deixando assim opcional. Você pode usar um GX uma versão mais fraca, mas tinha aquele maisinho ali pra dar esse efeito extra. Lembrando que começou com 2, mas a gente ia ver que esse negócio ia ser mais bagunçado. Como tudo que é bom, há um lado negativo forte também. Se os seus Pokémon aliados GX forem nocauteados, o adversário não compra 2 prêmios, como no GX, mas 3 prêmios. Com 2 Pokémon aliados GX nocauteados, a vitória já é do adversário, acaba finalizando aí os 6 prêmios. E logo o primeiro deles que foi mostrado foi o próprio Pikachu Zekrom, com um baita ataque de aceleração e energia, uma vida que parecia razoável e com todos os recursos pré-lançados da coleção anterior Trovões Perdidos, a gente sabia que Elétrico tinha um futuro muito promissor dentro do jogo, então já chegou hypando bastante. Quem diria, logo a primeira carta mostrada, continua jogando muito até hoje. A seleção de cartas dessa expansão é derivada dos remakes Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, então há muitos Pokémon da primeira geração disponível, inclusive alguns dos aliados GX lançados contêm um Pokémon de lá, Pikachu e Zekrom, Eevee, Snorlax, Gengar e Mimikyu, Celebi, Venusaur, Magikarp e Wailord, sempre com um pezinho pelo
pelo menos em alguém de canto, né, dos 150 primeiros. A única exceção entre os aliados é o par dos irmãos Latios e Latias, que aí virou uma coisa aí já direcionado para a terceira geração. Já assistiu o vídeo das outras gerações? Se não assistiu, tá dando mole, hein? Já dá uma olhada aí no canal, já tem muitos episódios, aproveita. Inclusive, a carta de Latios e Latias tem uma secreta lindíssima dos dois formando um coração, e olha só, não se empolga muito não, viu? Vale lembrar que diante da história do Pokémon, eles são meio que irmãos, tá? Então não vai shippando esses Pokémon por aí não, que o negócio fica bagunçado. Fazendo uma pausa fofa nas expansões de Sol e Lua para celebrar o primeiro filme live action feito do Pokémon, o maravilhoso Detetive Pikachu, foi lançada uma mini coleção especial. A coleção Detetive Pikachu saiu com 18 cartas em março de 2019 nos Estados Unidos e em abril aqui no Brasil. No Japão, como adicionaram versões não holográficas de algumas cartas, a expansão ficou com 25 cartas. Queria destacar também o set coreano, que é o maior de todos. Eles lançaram versões não holográficas de todas as cartas, então deu um total de 45 cartas. O Tenente Yoshida não foi adicionado aí na versão coreana. Será que tiveram algum problema com o ator? Sei lá. Essas cartas poderiam ser obtidas através de blisters quádruplos especiais com 4 boosters de 4 cartas, além de boxes exclusivas do Charizard, Mewtwo e Greninja, que traziam, além das versões extravagantes das cartas GX de cada box, que é aquelas cartas jumbo, grandona e tudo mais, 4 boosters do Detetive Pikachu, esses de 4 cartas, e mais 2 boosters de outras expansões do Pokémon TCG. A maior parte das cartas dessa coleção servem apenas para colecionar, mas são todas lindas demais com artes do filme. Bem bacana tudo isso daqui, porque a Copag trouxe esses produtos, não todos no final, mas era uma coleção assim, muito tranquila, porque é a primeira vez que a gente tá vendo os Pokémon numa forma 3D renderizada, e a arte das cartas não é uma arte única, que é uma das coisas mais brilhantes que a gente tinha no Pokémon TCG, eram como se fossem prints do filme, mas os Pokémon ficaram muito bonitos, é uma coleção bem bacana de se ter. Se você não sabia dessa, pode ser uma primeira boa coleção para você fazer, já que são poucas cartas, por mais que algumas delas estejam um pouco com preço elevado, você vai gastar muito pouco para fechar essa coleção. Voltando à série principal, Elos Inquebráveis chegou em março de 2019 no Japão e em maio por aqui. A versão japonesa tem 116 cartas, enquanto a ocidental trouxe outro lançamento gigantesco com 234 cartas. Aí começou a virar aquele negócio assim, antes dava para completar uma coleção de Pokémon TCG ter todas as cartas. Agora, meu amigo, ainda mais que o número que sobe é sempre as secretas, é sempre as douradas, é sempre as cartas Rainbow, vai ficando assim, tem que abrir box mais, tem que abrir muito booster, haja dinheiro, né? Se em União de Aliados a maior parte dos aliados GX era composta de um Pokémon pequeno e outro grande, em Elos Inquebráveis o foco é na porradaria pura. Reshiram e Charizard, Feromose e Buzzwole, Gardevoir e Sylveon, além da estreia de Melmetal fazendo par com o Lucario. Um dos mais populares Pokémon são os pares aliados GX em destaque na expansão. Inclusive o que chegou hypado aqui foi o Reshiram Charizard, foi mudando e tudo mais, e hoje em dia quem joga bastante é o Lucario e Melmetal no final aí, com todos os recursos metálicos que iam vir na próxima geração. Mas não é só de poder absurdo que vive a expansão, uma das cartas mais importantes e fofas do Pokémon TCG, o Dedenne GX, também veio em Elos Inquebráveis, e hoje são poucos decks que conseguem viver sem ela. No total, 7 aliados GX e outros 7 Pokémon GX contidos nessa expansão. O Dedenne GX que tinha uma habilidade que descartava a sua mão para comprar 6 novas cartas. Você não podia usar mais do que uma habilidade dessa por turno, mas é um Pokémon efeito, né? Você coloca em campo, muda o seu jogo, compra novos recursos, isso sempre vai ser muito positivo. Também foi apresentada uma nova energia, a energia tripla de aceleração, que prontamente foi adicionada entre as 20 secretas da expansão como mais uma energia dourada. Dizem que grandes mentes pensam igual, não é mesmo? E com foco nisso daí, a gente chega com Sintonia Mental. Chegando no Japão com 115 cartas em maio de 2019, os jogadores ocidental puderam pôr as mãos nessas cartas em agosto do mesmo ano. A versão ocidental quebrou de novo o recorde de cartas lançadas, com 258 cartas. E as mentes unidas nessa sintonia eram especialmente Mewtwo e Mew, mas além deles, Rowlet se juntou com Exeggutor de Alola, Espeon com Deoxys, Garchomp com Giratina e Umbreon com Darkrai. Esses eram os destaques da expansão, que contou com um total de 8 aliados e 9 GX solitários. Mais uma expansão, mais uma energia nova, nesse caso a energia de proteção de fraqueza e o retorno da outra, a energia de reciclagem, como podem imaginar, ambas receberam versões douradas junto com as 20 outras cartas secretas. Cara, que bloco pra se colecionar energias douradas, né? Vocês estão vendo que aqui, se você queria colecionar essas energias, ia desembolsar um pouquinho, mas ia ter um fichário bem bacana depois aí na sua coleção, cheio de cartas de ouro. Uma coisa da hora, se você tiver visto que essas cartas de GX aliados, elas têm uma arte parecida uma com a outra, elas têm uma certa sinergia, ficariam bonitas juntas, independente de qual coleção elas estão lançadas, provavelmente é porque todas são do mesmo ilustrador. O primeiro clássico que desenha desde a primeira coleção de Pokémon
TCG, Mitsuhiro Arita. Então esse novo tipo de carta ficou muito bacana, tendo esse padrão nas suas ilustrações. Vocês agora já estão acostumados com sets com meio no número, né? Então antes de encerrarmos a 7ª geração, precisamos falar de Sol e Lua 11,5. 3,5, 7,5, 11,5, subiu 4, né? 4 coleções lançadas por ano, mais um ano, mais uma coleção especial do ano. E essa, meu amigo, foi explosão Chacabum, dança do verão. Isso aí não teve pra ninguém. Até hoje, quando os caras reprintam essa coleção, ela esgota, ela não fica na prateleira de nenhuma loja. Destinos Ocultos, essa expansão demorou bastante pra sair no ocidente, e dessa vez a versão gigante dela era japonesa, com incríveis 250 cartas. Essa expansão especial saiu por lá em novembro de 2018. Na realidade, falamos em 250 porque são as numeradas, incluindo uma quantidade absurda de 100 cartas secretas no Japão, número que até hoje é a maior quantidade de cartas secretas em qualquer idioma na história do Pokémon TCG, em todas as coleções e tudo mais. É isso. Os americanos estão batendo recorde aí, então vamos trazer esse recorde pro Japão, 100 secretas. Como o set japonês tem uma versão especial holográfica reversa com um efeito de gelo rachado, a quantidade real de cartas que um colecionador precisa buscar é de absurdas 375 cartas ao todo. Pra cá, essa coleção veio bem mais humilde. Ela chegou em agosto de 2019 com apenas 163 cartas, divididas entre a numeração comum e a numeração SV. O SV significa o Shiny Vault, que é tipo um cofre brilhante, que é onde algumas cartas não estariam lançando com uma nova, coleção, com uma nova regra de rotação dentro do formato, mas apenas como arte alternada. Mas não é qualquer arte alternada, eles estariam chegando como Shinies. Então, vários Pokémon Shiny vindo de forma exclusiva nessa coleção. Uma coleção com vários Pokémon Shiny, não tem como falar que essa coleção não vai ser sucesso, né? Também tivemos cartas de treinador full art incríveis, como Cynthia com seu Lucario Shiny e o seu Garchomp, versões douradas dos Guardiões de Alola em sua versão GX. Mas isso não é tudo. Como se essa coleção não pudesse ficar mais legal, dentro das 68 cartas fora do cofre brilhante, a primeira carta de Aliado GX que contém 3 Pokémon. Falei que isso ia mudar, né? E acabou que veio as 3 aves lendárias, Articuno, Moltres e Zapdos GX em todas as suas formas dessa carta. Ela é muito linda, mas vai um pedacinho especial aí pra que é promo e vem na Elite Trainer Box dessa coleção. Cara, que arte linda de carta. No fim das contas, essa carta chegou pra nós com 5 versões diferentes. Infelizmente, essa do Vitral, ela nunca veio para o Brasil, porque nessa época a gente não tinha Elite Trainer Box e, bom, ela era exclusiva da Elite Trainer Box americana. Encerrando a 7ª geração do Pokémon TCG com chave de ouro, cara, tá acabando, a gente tá batendo recordes. Não, tio, você não vai falar pra mim que a última coleção bateu recorde de novo. Bateu recorde. A maior coleção de Pokémon de todos os tempos seria a última coleção do bloco Sol e Lua 12 Eclipse Cósmico, chegando com incríveis 271 cartas. Sim, eu disse 271 cartas diferentes. No momento desse vídeo ainda não foi lançado nenhuma expansão com tantas cartas quanto ela. A versão japonesa, lançada 2 meses antes, continha 117 cartas apenas. Lembrando que todo o cenário de Sol e Lua foi imaginado como sendo uma celebração aos 20 anos da franquia. Os destaques de Aliado GX dessa expansão são duplas, envolvendo as formas finais dos iniciais da primeira geração com iniciais de outras. Assim temos Venusaur, que se uniu a Snive, o Charizard, que se uniu a Braixen, junto com o Venusaur ganhando uma segunda carta aí, GX aliado, e Blastoise, que se uniu ao Piplup. E se era pouco poder termos as 3 aves de canto numa carta só, Eclipse Cósmico trouxe nada mais, nada menos do que quem criou o universo, junto com o Deus Pokémon, o ápice do poder, senhoras e senhores, Arceus, Dialga e Palkia, GX aliados, tudo em uma carta só. E olha que essa carta é bem broken, viu? Acabou ficando muito forte depois, chegou com um certo potencial, já que tinha um GX absurdo que você poderia comprar uma carta de prêmio a mais, o que quebra o jogo bastante, acelera a sua forma. Já pensou se o seu time de futebol fizesse algo que cada gol dele valesse por 2? É exatamente isso que essa carta faz. Com esse ápice do poder Pokémon em termos de história do jogo, é uma carta justíssima de fazer parte da última expansão da celebração de aniversário. Além disso, Eclipse Cósmico apresenta ao Pokémon TCG as cartas de treinador aliado Cinti Caitlyn, Guzma Pandan, Lulu e Vitória, também conhecidos como Mellow e Lana, são as primeiras duplas de treinadores a aparecerem como aliados, e as versões full art delas de todas são muito lindas. E falando em lindas, não economizaram nas cartas secretas, viu? Há um total de 35 nessa expansão, o maior número delas em uma expansão ocidental, já que a gente falou que naquela japonesa ali tinha até 100, né? Aqui o nosso recorde é essas 35 de Eclipse Cósmico. Como não podia deixar de ser, uma nova energia apareceu, a energia de compra, que claro
recebeu sua versão dourada. Além das cartas secretas dessa expansão, estão entre as mais lindas da história, com vários Pokémon GX trazendo seus treinadores com ele. Destaque especial para Lilian ou Lily nas cartas de Solgaleo, Lunala, aliados, mas eu também gosto bastante do N com o Reshiram Zekrom. Cara, que carta linda, que arte linda. Tem uma carta secreta também dessa coleção dos próprios deuses, meio que assim, como em formato de estátua, sabe, na pedra, esculpidos. Cara, que arte maravilhosa, do próprio Arceus de Algapau. Essa coleção, ela é sensacional para se colecionar. E assim, com essas impressionantes adições em colecionadores aí de todo mundo, porque essas cartas são muito lindas, então muita gente voltou a colecionar o Pokémon TCG. Foi incrível essa época. A gente encerra a 7ª geração em Alola. No próximo vídeo, a gente ainda não vai falar de Galar, a gente vai falar das promos lançadas pela Nintendo e de várias coleções que nunca vieram para o Brasil. Espero que você esteja gostando da história do Pokémon TCG. O próximo vídeo sai no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Não esquece, por favor, de ajudar a gente aqui na produção. Envie esse vídeo para algum amigo seu. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Bebam água, manda uma mensagem positiva para alguém que você gosta. E Brofish dos Brothers para encerrar. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu demais!